Vitória vilanovense jogando em Campinas. A Ponte Preta recebeu o Vila Nova e acabou derrotada por 1-0, uma derrota que com certeza o torcedor ponte pretano, o torcedor da Macaca, vai sofrer, vai questionar, vai criticar, porque ela foi recheada de polêmicas. E foi um jogo onde a Ponte Preta buscou demais o resultado e teve chances reais de sair com um placar muito bom a seu favor. Não fosse a imprecisão dos seus atacantes e a ótima noite do goleiro Elton Leite, além da quantidade absurda de impedimentos que a Ponte teve durante o jogo. Mas no finalzinho teve uma polêmica ali que a gente vai comentar aqui no vídeo, questão do possível pênalti, né, além do gol anulado da Ponte. Vou falar tudo que aconteceu. O Vila Nova que durante o final ali do jogo passou um sufoco lascado porque parou de jogar depois de estar ganhando. Vou trazer tudo que aconteceu, vou explicar pra vocês como é que foi o jogo, dar a minha opinião sobre os lances polêmicos e tudo mais depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que param de jogar no segundo tempo. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Já chega deixando o seu like, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, essas duas ações ajudam demais aqui o nosso trabalho. Se inscreve ou deixa o like e deixa o like logo no comecinho agora. Ou então, se você quiser, deixa pra fazer isso no final do vídeo, assiste o vídeo todinho. Se você gostar, se você achar legal o conteúdo, aí você deixa o like, você se inscreve como uma recompensa ao nosso trabalho. Também marca o sininho, que aí quando sair um vídeo novo no canal, você vai receber uma notificação. Compartilhe o vídeo com seus amigos para que outros torcedores também recebam esse conteúdo, essa análise. Comenta no final do vídeo, deixa a sua análise, deixa a sua opinião. É importantíssimo, eu comento, eu respondo todos os comentários. Então deixa aí sua análise, sua opinião, sua crítica, tudo, tá? Com a educação, bonitinho, eu respondo todos. Além disso, clica no botão hypar, se torna membro do canal para você ter mais conteúdos aqui do nosso canal, além de ajudar o nosso trabalho. Tudo isso que você está acostumado aqui na plataforma e que ajuda demais o nosso trabalho. Beleza? Sem delongas, as escalações aqui na tela. Falando primeiro do Vila, que vem de uma vitória em casa, num clássico, diante do Atlético Goianiense. Uma vitória de virada e com um lance muito peculiar, que foi o seu atacante roubando a bola do goleiro nos últimos minutos. Uma vitória que ressurgiu, né? O Vila trouxe de novo a confiança, né, do Vila Nova, que agora é treinado pelo Guto Ferreira, que meio que garantiu o Vila tendo o acesso. Então precisava vencer esse tipo de jogo e vencer fora de casa também. E para isso, ele veio a campo trazendo essa escalação que vocês estão vendo aí, destaque à frente para o trio, né, ali que nós temos o Rafa Silva vindo no lugar do De La Torre, que teve uma tendinite, então acabou cortado, não foi nem relacionado, o Rian do lado direito e o Janderson do lado esquerdo, Marquinhos Gabriel sendo o meia, né. Visitando a Ponte, que chovendo molhado, falar da crise externa, né, que vive a Ponte Preta, questão de salários, questão administrativa, chovendo molhado. Então não vou me alongar muito a isso, mas mesmo assim, a crise interna também não é boa. A Ponte não consegue vitórias, não consegue bons resultados dentro de campo, mas não dá pra dizer que também não se esforça. E veio a campo trazendo os destaques ali, como por exemplo, o Elvis, meia, né, muito conhecido e que tem um bom toque de bola, apesar de aparentando estar acima do peso ali, mas mesmo assim vem a campo. O William Potker, velho, conhecido da própria Ponte Preta, que depois de rodar o Brasil voltou, né, a vestir a camisa da Macaca. E os alas, né, tem o Brian e o Rodriguinho. E sendo com esse, somado ao Elvis, a Ponte Preta joga quase num 4-2-4 ali, né. É um estilo bem peculiar ali, com o Elvis um pouco mais avançado, porque ele não tem lá muita mobilidade. E vamos lá, o jogo começa com a Ponte Preta sendo mais perigosa, mais objetiva. O Vila tava bem, o Vila tava até bem equilibrado, porém a Ponte Preta saiu com muita velocidade pelas pontas. Rodriguinho e Brian sempre buscando a velocidade, o Elvis sendo o centralizador das jogadas e o Potker usando a força física para ganhar as bolas nas divididas. E com isso, a Ponte criou pelo menos duas chances claríssimas de gol. Uma delas, o Potker faz um cruzamento pelo lado direito, depois de ganhar na velocidade ali, e o Brian perde o gol, né, que ele chegou de frente ao goleiro Elton Leite, chutou por cima. Depois uma cabeçada do próprio Potker, que foi, nossa, passou ali de uma forma, cara, era um gol. Não sei como ele perdeu aquele gol ali, também outra chance claríssima. Do lado do Vila, num primeiro momento, o Vila Nova buscava mais as jogadas pelo lado esquerdo com o Janderson, mas a marcação estava bem encaixada, tanto é que toda a finalização, cruzamento acabava sendo desviada pela defesa da Ponte Preta, que estava bem postada em campo. E aí sobrou para o lado direito o Rian ter as jogadas de decisão. Ele tentou a primeira vez, tentou a segunda vez numa boa finalização, boa defesa do goleiro. E na terceira ele ganha em duas jogadas, dois dribles, saindo, né, da lateral direita para o meio. Finaliza de canhota, uma bola no cantinho para fazer 1-0 para o Vila. E olha, o Rian, ele estava jogando bem.
Mas assim, a forma como o Villa encontrou os espaços ali foi interessante, porque quando o Villa joga toda a sua força de ataque pro lado esquerdo, chama a marcação todinha também pra ali. Mas aí o Rian acabava ficando com marcação 1 contra 1. Nisso ele ganhou em 3 jogadas e na terceira ele consegue fazer esse gol, o que foi uma boa visão das jogadas ali ofensivas. Depois do Villa fazer o gol, a dinâmica ficou um pouco mais dividida, a Ponte continuou tentando subir, mas aí faltava um pouco mais de equilíbrio, talvez pelo fato de ter levado o gol, ficou um pouco mais nervosa, e aí não conseguiu criar muito mais no primeiro tempo. Teve chances, mas nas poucas o Elton Leite fez boas defesas, ou a própria Ponte acabava errando. E o Villa, depois de fazer o gol, também diminuiu um pouco a sua cadência, recuando um pouco mais o time até o final do primeiro tempo. E aí, fomos para o segundo tempo. E, cara, olha, vocês sabem que eu sou um torcedor do Atlético Goianiense, vocês sabem disso. E eu confesso pra vocês que quando eu vi o Villa Nova nesse segundo tempo desse jogo, eu achei que eu tava assistindo o Atlético. Por quê? Porque o Atlético tem tido... Eu tô falando aqui porque eu vou comparar, tá? Mas o Atlético tem tido a mania de fazer gol e não jogar o segundo tempo. E é basicamente o que o Villa fez. Ele fez o gol no primeiro tempo. No começo do segundo, ainda teve algumas chances. Chegou até a ter uma bola na trave, no travessão, né? Numa bola parada. Não foram muitas, mas teve algumas boas chegadas ali, algumas pequenas chegadas. Mas a Ponte, a partir do momento que começa a ter a posse e o controle, cara, virou um ataque contra a defesa. E a Ponte cansou de sair impedido. Cara, impressionante a quantidade de impedimentos que a Ponte Preta teve nesse jogo. Assim, o Potker pelo menos uns 5. Eu posso estar extrapolando, tá? Mas foi muito impedimento do Potker. Brian, a mesma coisa. Rodriguinho, a mesma coisa. Sabe? Cara, é absurdo. Méritos da defesa do Villa, que sabia se posicionar em linha pra deixar os jogadores impedidos, mas eu vi também um certo erro de posicionamento dos próprios jogadores da Ponte, que claramente se posicionavam em impedimento pra receber a bola e acabavam sendo assinalados esses impedimentos. Quando não tinha o impedimento, e aliás, até quando tinha, eventualmente, o Elton Leite estava salvando o Villa Nova. Várias e várias defesas que o Elton fez em falhas e bobeadas terríveis da defesa do Villa. Haviam buracos na defesa do Villa por onde os jogadores da Ponte passeavam ali. Era impressionante como era fácil chegar na área do Villa Nova e buscar a finalização, sabe? A defesa fazia uma linha de impedimento, ok, mas era perigoso demais. E aí com isso, muitas vezes a Ponte chegava de frente pro Elton, ou errava ou tava impedido. Vai que numa dessas ele faz o gol, o jogador não tá impedido e joga por terra todo o trabalho que havia sido feito no primeiro tempo. O segundo tempo do Villa foi ruim, efetivamente foi ruim. Mas aí fomos caminhando, o jogo foi indo, a Ponte mexeu logo no começo do jogo com o David Braz, que machucou, acabou saindo, e no intervalo tirou o Elvis. E conforme o jogo seguiu, foi mexendo algumas peças ali também. Essas mudanças deixaram a Ponte Preta mais aguda, mais ofensiva, mais veloz, tirou um pouquinho ali da qualidade do passe, mas a Ponte ficou muito agressiva, as mudanças funcionaram, e olha, a Ponte atacou e insistiu de uma tal forma que eu acredito que nenhum torcedor da Ponte Preta vai se sentir triste ou desanimado com o seu time. O resultado, ok, um resultado muito ruim, mas o time fez de tudo pra tentar reverter ou no mínimo empatar, e aí chegou a conseguir fazer isso em um gol que foi uma bola ali, no bate-rebate dentro da área, e a bola acaba sobrando pro jogador da Ponte empurrar pras redes. Só que o gol acabou sendo anulado, e aí anulado corretamente, porque a bola pega no braço do jogador da Ponte antes, né, da finalização. E aí não tem o que falar, a regra é bem clara, quando há o contato do atacante, do jogador ofensivo, no movimento de gol, né, na ação de gol, existe um toque no braço do jogador ofensivo, do jogador do time ofensivo, independente de ter sido proposital ou não. Pela regra, esse lance acaba sendo invalidado, tá? E aí o juiz acabou invalidando corretamente porque a bola pega no braço que está no alto, né? Assim, o jogador tá caído no chão, pega no braço que tá no alto antes de haver a finalização pro gol. Então, corretamente anulado, mas mostrava aquele ímpeto, aquela intenção de fato da Ponte tentar o resultado, pelo menos o empate. E aí, num dos últimos lances do jogo, bola cruzada na área, até o goleiro da Ponte tava lá. E aí vira uma bagunça, uma farofa, o povo tentando chutar a bola pro gol de qualquer jeito, e um dos jogadores do Villa está caído no chão com o braço apoiado. E no que ele tá naquela posição, a bola vai no braço dele, e no movimento que ele faz com o braço, acaba levantando a bola. E segue a jogada, e os jogadores da Ponte Preta pediram pênalti. E o juiz não marcou. Eu vou dar a minha opinião sobre esse lance. Primeiro, o lance da Ponte lá do gol, pra mim, corretamente anulado, tá? Agora, esse lance, ele é muito peculiar, porque, primeiro, o braço apoiado no chão não corresponde a lance de pênalti, tá? Se a bola pega ali e qualquer outra coisa acontece, o braço está sendo um braço de apoio, que o jogador tá utilizando pra apoiar o corpo no chão.
Nesse caso, quando há o contato no braço dessa forma, não é marcado pênalti. Porém, o que pega, o que realmente é assim, algo que deixa com a pulga atrás da orelha, é que o jogador aparentemente levanta a bola com o braço. Ele faz uma alavanca que a bola levanta com o braço. E aí, nesse caso não seria pênalti, porque não é apenas um toque no braço de apoio, é um movimento intencional da bola com o braço. Pelo menos, ou foi intencional, ou foi no mínimo sem querer, mas acontece aquele movimento que ergue a bola. Ele faz um movimento assim com o braço e a bola é levantada. Eu já vi pênalti ser marcado nessa situação por muito menos, tá? Eu já vi o juiz marcar o toque de bola, quando, mesmo sendo o braço apoiado, por muito menos. Às vezes porque é um movimento antinatural, como pra mim também foi, é um movimento antinatural dele levantando o braço. Então, olha, eu não estranharia se o juiz tivesse dado pênalti. E eu não questionaria também, porque seria um movimento que claramente faz com que haja algum contato do braço com a bola, além do braço de apoio. Não era só o braço de apoio que estava no chão. Ele levantou a bola com a mão, com o braço, ou seja lá como você queira falar. Ele levantou a bola dessa forma. Mas o juiz interpretou como se fosse ainda um movimento natural do braço apoiado no chão. E aí ele não deu pênalti. E com isso a Ponte acabou derrotada em casa. Pra fúria do torcedor e pra, sabe, nervosismo de todo o elenco da Ponte e tal. Como eu falei, o juiz fez uma interpretação com base na regra, que era o braço apoiado e, né, não considerou aquele contato como algo intencional ou algo que pudesse ir além do que havia acontecido antes, da bola batendo no braço de apoio. Mas eu vou ser bem franco com vocês, achei um pouco além, sim. Pra mim, eu daria o pênalti, porque ali é um movimento que faz com que a bola seja erguida com o braço. É um movimento de contato do braço com a bola dentro da área. Não é natural aquilo. Não é um movimento natural. Pode ser até não intencional. Tudo bem, acontece. Mas sem querer também é falta. E falta dentro da área é pênalti. Toque na mão dentro da área é pênalti. Então, pra ser franco, pra mim, eu achei que tinha sido pênalti aquele lance. Inclusive, eu achei que ele fosse dar o pênalti. Quando ele foi olhar, ele foi ouvido, né? O VAR foi ouvido e tal. Mas não deu. E o Vila, que não tem nada a ver com isso, dorme na segunda colocação da Série B, chegando a 8 pontos, uma vitória importantíssima, segunda vitória seguida, um resultado excelente pro Vila, que agora, treinado pelo Guto Ferreira, vislumbra algo maior. O Vila sonha com o acesso. Por que não sonhar com o acesso direto, sem precisar daquele tal do playoff, né? O Vila, no momento, tá com 8 pontos na segunda colocação, não sei se pode ser ultrapassado, tem que olhar ali a tabela, mas é uma posição muito boa para o começo da Série B. Diferente da Ponte, que está ali na parte de baixo, sofrido, dentro de campo sofre, fora de campo sofre, e o torcedor não vislumbra ali uma luz no fim do túnel. Pelo menos ele pode ter a esperança de ver a Macaca jogando bem como jogou no jogo de hoje. A Ponte fez um bom jogo, foi um ótimo jogo inclusive, que a Ponte merecia talvez um resultado melhor, não fossem as intervenções do goleiro do Vila e a própria pontaria dos jogadores da Ponte. Além de, claro, um nervosismo ali no momento final, naquele último passe, naquela finalização, e também saber se posicionar para receber a bola, porque foram muitos impedimentos, muitos mesmos. Mas a Ponte mostrou alguma coisa, algo que talvez possa ser utilizado para fugir desse possível Z4 aí da Série B, que seria uma tragédia se, apesar de todos os problemas, se além, né, de todos os problemas, a Ponte ainda fosse rebaixada mais uma vez da Série B. Tem time pra fugir disso, tá? Tem time e mostrou isso no jogo de hoje. Precisa ter agora consistência. Mas eu quero a sua opinião, torcedor. Você, torcedor do Vila, segunda vitória seguida, tudo bem, foi muito mais sofrido, né, do que o jogo passado, mas segunda vitória seguida. O que você tá achando do trabalho do Guto Ferreira? Você concorda com as decisões de campo? É claro que o torcedor vai adorar, né, o fato de não ter sido pênalti pra Ponte, mas a sua opinião como torcedor, como, né, o cara que assiste o futebol, o que você achou? Achou que foi pênalti? Achou que não foi? Com o lance da Ponte, achou que foi corretamente marcado? O que você achou do Vila dentro de campo? Como você viu o Vila no segundo tempo? O que pode ser mudado? O que pode ser corrigido? Coloca aí sua opinião nos comentários. E você, torcedor da Macaca, como sair dessa crise? Como sair dessa situação? O que você achou da Ponte nesse jogo? Viu alguma coisa melhor do que nas últimas partidas? Conseguiu ver o que eu vi nesse jogo, que foi uma Ponte mais aguerrida, lutando pela vitória, buscando o resultado? Consegue vislumbrar o que pode melhorar, aonde mexer nessa Ponte Preta, tanto dentro quanto fora de campo, para mudar essa situação? Coloca aí nos comentários também a sua opinião, torcedor da Ponte. A análise do jogo continua com seu comentário aqui embaixo, beleza? Então já deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, marca o sininho para receber as notificações quando sair um vídeo novo aqui no canal. Peço que compartilhe o vídeo, comenta como eu falei no início, clica no botão hypar que ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho. Quando você deixa o like, aparece o botão hypar. Se você clicar ali, não custa nada, é rapidinho.
e ajuda muito o canal. E outra forma de ajudar que você tem são duas possibilidades. Aqui embaixo você viu que tava aparecendo alguns produtos, né? São camisas e produtos aí do seu time do coração. Se você comprar por aqui, você ajuda o canal, a gente recebe uma comissão, tem uma ajudazinha, então já ajuda a gente a se manter. E a outra forma é se você tornar membro do canal. Não é apenas uma doação, tá? Você ganha benefícios se tornando membro. É a partir de apenas R$ 1,99 você recebe o direito de entrar no grupo de membros, o Gather Futebol Clube. Nesse grupo, você tem tabela de jogos e esportes todos os dias para você saber onde assiste seu time do coração, seu esporte preferido, streaming para você assistir. Lá tem comentaristas do YouTube, membros especializados em futebol para conversar com você. Tem também, além disso, conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados, tudo que você espera no grupo de futebol, como lances, memes, figurinhas, tudo isso, notícias 24 horas, mercado da bola e muito mais. Tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor pra todos vocês.